A partir de agora, toda a repercussão desse empate do Corinthians contra o Atlético Paranaense aqui na Rodada Fox e eu muito bem acompanhado. Estou aqui no estúdio ao lado do PVC, Paulo Vinícius Coelho. PVC, tudo bem? Tudo certo. Aconteceu, eu acho que é forçar um pouco a barra da premonição lá do Renato. Não. Mas um tropeço do Corinthians, O PVC. Renato usou o verbo errado que falou despencar. Né? Despencar não vai. Uma hora vai ter uma barriga, uma hora vai ter um declínio, natural que tenha. Agora, olha só a importância do que tem a pontuação do Corinthians. 38 pontos. Não, 36 hoje, né? Empatou, eu estava fazendo a conta com 2-1 ainda. 36 pontos. É a mesma pontuação com a qual o Palmeiras foi campeão do primeiro turno na 19ª rodada do ano passado. Ele está 5 rodadas na frente. E o Atlético não deixa de ser uma respirada legal aí, né? Claro. Tá lutando, não em termos de pontuação, PVC, mas para a autoestima do grupo. Conseguiu o que ninguém tem feito. 7 jogos o Corinthians não levava gol, o Atlético fez 2. E saiu com um pontinho da Arena Corinthians, onde todo mundo tá apanhando aí do Corinthians. O Corinthians tomou 2 gols esse ano. Este ano, do Mirassol, do Santo André, do São Paulo e do Vasco. No Brasileiro, do São Paulo e do Vasco só. É a quinta vez no ano, a terceira no Campeonato Brasileiro. E o Jô assume a liderança da artilharia, empatado com o Henrique Dourado. O Jô fez uma grande partida, mas tem algumas lições do jogo de hoje. Por exemplo, qual é o melhor jeito de enfrentar o Corinthians? O Atlético mostrou o que o Botafogo tinha feito, o que o Coritiba tinha feito também. Que se você entregar a bola para o Corinthians e disser joga, a chance aumenta. É verdade. Foi a característica de jogo hoje, bem observado. O Atlético Paranaense, já a gente volta à Arena Corinthians com o Jackson Pinheiro, que vai trazer toda a repercussão. Vamos explorar muito hoje a zona mista, os jogadores do Corinthians, né? Como é que será a análise dos jogadores que estavam acostumados, né? Um bom tempo a emendar vitórias e dessa vez um tropeço em casa, 2-2 contra o Atlético Paranaense, mas o Corinthians segue à vontade na liderança do Brasileirão. Hashtag Rodada Fox, você participa com a gente, você torcedor do Corinthians, já fica a pergunta. O empate é um resultado que preocupa? O Corinthians tem que abrir o olho, tem que ligar, ficar esperto aí para esse bloco que vem embaixo do Corinthians, ainda com uma grande vantagem? Ou é para passar por cima, levantar a cabeça e seguir com essa grande campanha que vem fazendo o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Fique à vontade, a hashtag é nossa, participe, Rodada Fox. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha antes da gente atualizar aqui os jogos dessa 14ª rodada e também a classificação. Vamos com os gols desse empate aí, Corinthians e Atlético Paranaense, 2-2 na tela para você, ó. O Atlético saiu na frente, hein, PVC? Que golaço do Jonathan, hein? O Jonathan voltou, né? Ele andou machucado. Ele hoje começou como lateral direito e o Cascardo, que foi seu substituto, na ponta direita. Ele faz como ponta, como meia, faz como tudo. Golaço, ele vem trazendo, passa por 3 jogadores antes de finalizar cruzado. O Corinthians não sofria gol, havia 7 partidas desde o Wellington Nem, naquele 3-2 contra o São Paulo. O Jonathan fazendo 1-0. Aí o Jô, né, PVC? Chama a responsabilidade. Bem de novo o Jô, né? E faz 2 vezes. O Jô foi o cara do jogo, só que ele perdeu a bola que daria o terceiro gol aos 40 minutos, entrou frente a frente com o Everton, tocou, tentou desviar, não conseguiu. Aqui o passe do Moisés, substituto do Arana, o Jô vem com o pé direito. Finaliza esse aqui, o 8º gol do Jô no Campeonato Brasileiro. Olha aí, jogada pela esquerda. Lembrando que hoje o Corinthians não teve o Pablo, não teve o Arana e não teve o Rodriguinho. Exato. São 3 peças importantíssimas nesse time do Corinthians. Continua uma coisa que é impressionante. O time titular do Corinthians, com essas 3 peças, os outros 8 que jogaram hoje, não perdeu nenhuma vez no ano. Foram 11 partidas. Impressionante, hein? Esse retrospecto aí trazido pelo PVC. E aí, ó, já no segundo tempo, a jogada pela esquerda e o Jô, em tranquilidade. Parou, esperou, né? E bateu aí com a perna esquerda. Grande jogada do Maicon. Ele se infiltra. Faz um tempo que o Maicon passou a jogar. O Corinthians mudou taticamente em alguns momentos desse ano, né? Houve momentos em que o Maicon era um meia num 4-1, 4-1. Houve momentos em que foi um 4-4-2, com o Maicon na mesma linha dos outros 4 do meio e o Rodriguinho mais solto. Tem sido um 4-2-3-1. Ele joga na mesma linha do Gabriel. Mas hoje conseguiu infiltração. Como se fosse o Elias ali de 2015. Na Libertadores, como se fosse um jogador que com um elemento de surpresa. E é importante ter essa participação do Maicon porque ele sabe fazer. E aí o gol de empate, o Osvaldo arriscou de longe, mas teve ali o desvio no Balbuena, Otávio, né? Otávio. É. Opa, perdão, eu falei Osvaldo, Otávio. O Otávio bate forte, o Balbuena desvia de cabeça, tirou o Cássio da jogada. Aliás, PVC, fiquei na dúvida, esse gol foi confirmado por Otávio?
Pra mim é Otávio. É, né? Porque a gente pode falar disso daqui a pouquinho, mas é um desvio. Agora, ele liquidou com o Cássio, né? Liquidou. Tava na bola, né? Mas a intenção do Otávio era o gol. Ele bate para fazer o gol. Por isso eu acho que o gol na súmula vai pro Otávio. Já o Jackson vai confirmar pra gente aí se a arbitragem deu o gol do Otávio ou marcou aí o gol contra para o Balbuena. Vamos fazer o seguinte, já a gente recupera também esses gols novamente, a gente recupera também os melhores momentos. Quero saber do PVC aqui a opinião sobre Marquinhos Gabriel, que não vem sendo titular, mas eu noto uma evolução nesse jogador. O PVC vai falar daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para o estúdio para a gente, a partir de agora, atualizar então essa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joga na tela aí. Apenas um jogo, né, finalizado, esse de sábado. O empate na Arena Corinthians, 2-2, Corinthians Atlético Paranaense. Aí tudo no domingo, né? Uma grande sequência no domingo, começando às 11 da manhã com Palmeiras e Vitória. Depois, 4 da tarde, vários jogos, em Vasco e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Grêmio e... Na verdade, Grêmio e Flamengo, não, né? Grêmio, Ponte Preta, Cruzeiro e Flamengo. É isso aí. Opa, confundi aqui. Cruzeiro e Flamengo. Isso Flamengo Grêmio e Flamengo se enfrentaram na quinta-feira. Flamengo vai de camisa branca nesse domingo contra o Cruzeiro. Com o uniforme parecido, a cor pelo menos igual à camisa branca. A uniforme que usou no ano passado quando venceu o Cruzeiro. Eu tô com a 13ª na cabeça. Grêmio e Ponte Preta, correção feita aqui. Obrigado, PVC. Virando a página aí, ó, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. No mesmo horário também, 4 da tarde, Chapecoense e São Paulo. Aí um pouquinho mais tarde, 7 da noite, Coritiba e Fluminense, Bahia e Avaí. Aí lá na segunda-feira, encerramento da 14ª rodada com Botafogo e Sport. Classificação nesse momento, ó, já com empate computado aí pro Corinthians. Corinthians chega a 36 pontos. O Grêmio é o segundo colocado com 25, são 11, hein? 11 pontos de vantagem para cima do vice-líder. E aí, na sequência, no G6, tem Santos, Flamengo, Sport e Cruzeiro. Primeira página ainda da classificação, Palmeiras, Vasco, Botafogo e Coritiba. Virando para a segunda página, Fluminense e Galo, Atlético Mineiro com 17 pontos. E aí a turma que tem que levantar a cabeça, hein? Tem que ficar esperto. Olha, Atlético Paranaense, Bahia, Ponte Preta e Chapecoense, no limite ali fora do Z4. E aí na zona de rebaixamento, São Paulo, Vitória, Avaí e o Lanterninha apenas com um dígito, hein? Na classificação, o Atlético Goianiense, somando apenas 8 pontos. Contato com o Jackson Pinheiro. Jackson Pinheiro, né, que acompanhou lá na Arena Corinthians e Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho com o Jackson. Só aproveita aqui para saber do PVC. PVC, torcedor do Furacão, tem que ter esperança a partir desse resultado e também a chegada do novo treinador, o Fabiano Soares? O Fabiano é um ponto de interrogação. O Fabiano foi volante do Botafogo, volante do Cruzeiro, foi técnico do Estoril recentemente. O Estoril é um time que... O Estoril é o time do Campeonato Português controlado pela Traffic. Por isso tem participação muito grande de brasileiros. Foi o 8º colocado do Campeonato Português. O Estoril tem crescido, mas não é assim, não dá para dizer que por ter dirigido o Estoril, ele chega para o Atlético Paranaense com uma credencial absoluta. Foi jogador do Celta de Vigo, como jogador, foi um bom jogador, um bom volante. Trajetória importante na Espanha, também na Galícia. Agora, o que vai fazer no Atlético? Eu não gosto das mudanças constantes. Eu lembrava nessa semana, no Raio Fox ontem, a última vez que o Atlético Paranaense teve um técnico de janeiro a dezembro foi no ano 2000. Verdade que de lá para cá ele foi campeão brasileiro, mudando de técnico no caminho. Ele foi vice-campeão brasileiro em 2004 também. O Geninho não começou naquela temporada? Não, Mário Sérgio. Verdade. Mário Sérgio começou. Verdade, Mário Sérgio ficou nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2001. Ganhou os 5 primeiros jogos, atropelou o Flamengo 4-0 na Arena da Baixada. Depois perdeu os 5 jogos seguidos e saiu. E aí veio o Geninho. Em 2004, foi vice-campeão brasileiro, mudou de técnico no decorrer do ano, não do campeonato. Em 2005, foi vice-campeão da Libertadores, tudo nesse período. Mas a última vez que teve o mesmo técnico de janeiro, começando, fazendo pré-temporada, até dezembro, foi em 2000 com o Oswaldo Alvarez. Então eu não gosto dessas mudanças constantes que o Atlético tem. Já está no terceiro, né? Ele vai tentar uma transformação de nome de técnico. O Petralha garante que a filosofia do clube continua, porque ela é a linha mestra. Mas mudar, sempre tem uma ruptura. Acho que o Atlético não vai fazer uma campanha intermediária. Não acho que vai brigar contra o rebaixamento. Agora sim, contato com o Jackson Pinheiro. Vamos à Arena Corinthians em Itaquera. Jackson Pinheiro.
Hoje, será que muda um pouquinho o discurso aí ou é um resultado que passa batido por tudo que vem fazendo o Corinthians, não só no Campeonato Brasileiro, mas especialmente nessa temporada, hein, Jackson? Seja muito bem-vindo ao Rodada Fox. Muito obrigado, Calheiros. Ótima noite para você, ao PVC, aos amigos ligados no Rodada Fox. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber se esse discurso muda, se não muda. Certamente os jogadores que passarão aqui pela Zona Mista serão questionados sobre isso. Um empate que pode ser considerado um tropeço, né, devido à situação que o Atlético Paranaense vinha 5 jogos sem vencer, segue sem vencer, mas sai daqui com um empate importante para a sequência aí da temporada, um empate que certamente dá muita confiança para a equipe do Furacão. Em relação ao Corinthians, a gente tem que apertar o F5, atualizar algumas informações. Depois de 674 minutos sem tomar um gol no Campeonato Brasileiro, Cássio foi vazado e aí o Atlético Paranaense acabou fazendo 2 gols. O PVC disse apenas poucas equipes conseguiram fazer 2 gols no Corinthians nesta temporada. O time segue invicto, uma sequência incrível de 28 jogos sem perder. Está a uma vitória ou a um empate, né, a um jogo, podemos dizer assim, melhor, para atingir a terceira maior marca de sequência invicta do Corinthians em toda a história. Um trabalho muito bem feito do Fábio Carilli até o momento. Neste jogo não contou com 3 peças importantes, né? Os desfalques aí do Pablo, o zagueiro com uma contratura muscular na coxa direita, nada muito grave. Ele deve voltar, inclusive correndo um pouco com a recuperação dele aí no próximo jogo contra o Avaí, ou então somente contra o Fluminense, uma semaninha no máximo. O Pablo vai ficar fora. Jogou hoje o jovem Pedro Henrique. Na lateral esquerda, uma das grandes peças desse elenco corintiano, o Guilherme Arana, importantíssimo no último jogo contra o Palmeiras no Clássico, sofreu o pênalti, fez o segundo gol, e o Guilherme Arana suspenso, assim como o Rodriguinho, eles ficaram de fora dessa partida. Marquinhos Gabriel jogou no lugar do Rodriguinho e o Moisés foi na lateral esquerda no lugar do Arana. E aqui um parênteses, o Moisés foi titular do Corinthians nas 2 derrotas que o Corinthians teve nessa temporada, contra o Santo André e contra a Ferroviária, e estava hoje também nesse empate contra o Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, todos os personagens desse empate em 2-2 entre Corinthians e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro dentro do Rodada Fox. É com você, Calheiros. Legal, legal. Obrigado, Jackson Pinheiro. Olha, e daí da Zona Mídia a gente vai direto para a sala de entrevistas. Lá está o Eduardo Savoia acompanhando a entrevista coletiva do Fábio Carilli. Fala o técnico do Timão. Foi um jogo que eu gostei do volume. Pela semana que foi, eu achei que o volume ia ser menor, mas a gente conseguiu imprimir um ritmo legal. Carilli, muita gente diz que o temor do Corinthians é a primeira derrota depois dessa sequência de invencibilidade. Mas em 2 oportunidades mostrou poder de reação, né? Ele saiu atrás no marcador contra o Patriotas e hoje e conseguiu a virada, conseguiu a reação. Você acha que essa derrota, quando se chegar, né, como é dita, o Corinthians tem já esse poder de reação? Você está gostando de ver esse tipo de atitude? Eu já falei isso e vou repetir, tá? Claro que vai acontecer um dia de perder, não tem como ficar assim para sempre, e a gente tem que ir no outro dia no CT e trabalhar. Não tem outra forma, gente, não existe isso, né? Já estou respondendo muito sobre isso, assim, e tá ficando chata essa questão aí de, quando perder, vai perder, outro dia a gente vai treinar para preparar para outro jogo. É assim, não adianta eu vou sair triste daqui, no outro dia eu acordo, tem que acordar bem para trabalhar e passar confiança para os atletas, trabalhar para o próximo jogo. É assim, futebol. É um esporte, uma hora vai perder, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o rendimento. O dia que o time perder e não render, eu fico mais preocupado ainda. Mas a gente pode jogar bem e não ganhar. Futebol é assim. Né? A gente está cansado de ver aí equipes massacrando e perdendo jogos. Faz parte. Aí eu vou ficar preocupado. Se a gente chegar a perder o jogo e a gente ter um rendimento legal dentro da partida, saio satisfeito para casa. Carilli, obviamente que os 19 times da Série A estão secando o Corinthians, né? O Renato Gaúcho chegou a dizer, depois do jogo contra o Flamengo, que o Corinthians uma hora vai despencar. Nesse contexto, como é que se interpreta esse empate hoje em casa? Foi um tropeço? De jeito nenhum. O Grêmio perdeu em casa para o Avaí, o campeonato é assim, né? Não tem nada de tropeço não, 36 pontos. Quantos? 14 jogos? De 42, 36 pontos. Falar em tropeço, não tem isso não. A gente sabe da dificuldade do campeonato. Agora é preparação para o jogo do Avaí.
quarta-feira, e depois Fluminense. É assim que a gente vai caminhar desde o começo do ano, pensando sempre na próxima partida. Não tem nada de tropeço. Parabenizei os atletas pela entrega e pelo ponto conquistado, né? Lá na frente, vamos lembrar desse ponto aí, e aí a gente vai falar da importância dele. Boa noite, Fábio. Queria te ouvir um pouco sobre o jogo do Moisés, né, que é um jogador bastante cobrado pela torcida. Ele fez uma assistência hoje, né, para o gol do Jô. E, na minha opinião, ali fez boas jogadas, estava até com alguma iniciativa de ir para o ataque, bons dribles. Se te agradou por ser um jogador tão contestado. E seguindo na linha do Tomé, se você me permite só uma segunda, se a palavra despencar, utilizada pelo Renato, se chegou a criar algum tipo de incômodo, se vocês encararam talvez como uma falta de respeito, não sei, pela forma como ele colocou, ou por ser um personagem, por todo aquele jeitão do Renato, vocês levam isso como mais um personagem do que uma opinião real mesmo dele. O Corinthians irá despencar no campeonato, podem anotar, eu garanto isso. O que vocês acharam? Não tem nada para falar sobre isso, não. O grupo é muito maduro, isso é muito pequeno que ele falou perto das cobranças que aconteceram no começo do ano. Isso aí não é nada, né? Tanto que a gente foi bombardeado e a gente foi para o treino e trabalhou. Então, nada, ninguém falou sobre isso aqui dentro, a não ser o Marquinhos, porque foi perguntado ontem na coletiva, mas aqui não falamos e não tem que falar, a gente tem que seguir trabalhando. O Moisés, o que falta para ele assim é o que falta para quem não vem jogando, que é a questão de ritmo. É um jogador com muita força, né, com boa chegada ao ataque, né, mais solto no jogo hoje. Na partida que ele jogou lá contra o Patriotas, um jogo difícil, na altitude, o cara sem ritmo de jogo, pegando um atacante chato, né, que incomodava bastante. Mas a gente está muito satisfeito com ele aqui, sabe que se ele tiver uma sequência, né, que o Arana está bem demais, mas se ele tiver uma sequência, ele vai crescer também de acordo com a equipe. Fábio, tudo bem? Resumindo o que você falou, não foi um tropeço e você só vai lamentar a partir do dia que o time não criar e não o empate em si hoje contra o Atlético. Então, você acha que o time criou bastante? Os jogadores que entraram, Marquinhos, Gabriel, Moisés, que você está falando agora, foram bem? O Corinthians conseguiu criar, faltou mesmo fazer? E por que você acha que não conseguiu a vitória hoje? Você acha que a defesa ficou muito exposta? Exposta? Não. O Cássio praticamente não trabalhou. Tomamos o segundo gol de um chute de longe desviado no Balbuena. Não ficou exposto. Né? Primeiro gol do Jonathan, um gol de qualidade, com muita qualidade, entrou na nossa área, coisa que a gente não pode deixar também, mas acontece. Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Se você acha que o time criou bastante hoje, os jogadores que entraram foram bem, Marquinhos e o Moisés? Sim, o esperado, criamos sim. Segundo tempo, principalmente ali com o Fagner, numa bela jogada pela direita ali, que ele tinha oportunidade de finalizar ou fazer o passe para o Romero fazer o gol. Né? Escolheu finalizar, depois com o João, um belo passe do Michael, um belo passe entre os zagueiros, uma ótima defesa do goleiro. Criamos para ganhar o jogo e fomos infelizes nesse gol desviado aí no meio do campo. Carille, dentro do que você falou sobre a falta de concentração no primeiro tempo e o Corinthians acabou saindo atrás do placar pela primeira vez nesse campeonato. Você disse que não está preocupado com relação ao rendimento, mas esse desafio de manter esse rendimento até o final te preocupa pelo que aconteceu hoje? Esse empate pelo menos serve um pouquinho de alerta para o que vem pela frente? Mas vamos falar de resultado ou de rendimento? Das duas coisas, né? O rendimento eu já falei que foi bom, né? E o resultado acontece, né? O resultado acontece, o campeonato é difícil, acabei de falar aqui, se a gente buscar vários jogos do campeonato aí, vamos nos surpreender. O Avaí foi lá em Porto Alegre e ganhou de 2-0 do Grêmio, coisa que ninguém esperava. O campeonato é assim, é enroscado, é claro que nós disparamos, né? Hoje aqui, se a gente tivesse com 26, 27 pontos, ia estar todo mundo feliz. Estamos com 36, essa é a verdade. Poderia estar embolado ali com os primeiros ali, e disparamos. Né? Cria aquela sensação para todo mundo que vai pegar o Atlético em casa e que vai ganhar. Não é assim. Não é assim. Fiquei muito preocupado, porque quando se ganha um clássico como ganhou na quarta, o relaxamento ele é natural. E isso não aconteceu. Fiquei muito preocupado, foi muita questão de concentração, de cobrar dos atletas, de fazer o simples e fazer bem. Essa foi a cobrança o tempo todo e a resposta foi ótima por tudo que aconteceu na quarta. Eu imaginei que as coisas não aconteceriam como aconteceu. Carille, é muito difícil ficar achando defeito num time que tem quase 90% de aproveitamento num campeonato tão difícil como o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians é visivelmente um time muito confiante. Confiante no setor defensivo e também quando tem que buscar o resultado.
Aí vem a pergunta. Quando o jogo está 2-1, por exemplo, talvez não seria o caso de buscar um pouquinho mais para matar o jogo do que só confiar nessa solidez defensiva, que de repente um gol, uma bola parada, alguma coisa assim, dá no que dá. Mas a questão não é que a gente quer vir para trás, né? O adversário vem para cima, propõe, desorganiza. Aí a hora aconteceu contra o Palmeiras, isso da gente acertar o último passe e fazer até mais gols lá, só que a gente não acertou esse passe. Esse é o problema. Se atiram, né, os dois laterais subindo ao mesmo tempo e a gente não achou aquele passe para definir o jogo. Essa é a verdade. Então não é que a gente quer vir para trás, eles começam a empurrar, a gente passa a jogar no erro do adversário, sim, né? Mas não é ideia nunca de vir para trás. Caso do Botafogo, a gente fez 1-0 e continuou em cima, né? Então cada jogo é uma história, mas em nenhum momento eu peço para que os jogadores venham, não. É que a equipe, muitas vezes adversária, começa a tocar a bola, começa a te empurrar para trás e aí nesse momento é o momento da gente roubar a bola, fazer o passe para contra-atacar. Fábio, boa noite. Aqui, ó, seu canto. Queria que você falasse da evolução do Maicon, que hoje com a ausência do Rodriguinho cresceu demais e é um jogador que vem evoluindo. Para mim o Maicon foi na média de sempre. Do Maicon que eu conheço desde as categorias de base, do Maicon que fez algumas partidas na Ponte, foi bem. E o Maicon que desde a partida contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, virou titular e está mantendo uma regularidade ótima. Bom marcador, canhoto, bom passe, boa chegada na área, né? Um jogador com um futuro brilhante. Fábio, boa noite. Parabéns pela sequência que se mantém invicta. Se você me permitir, eu gostaria de abordar 2 temas com você. Primeiro, a reação da torcida quando acabou o jogo, aplaudindo todos vocês. E segundo, o comentário de um treinador de um clube do Sul, se você acha que ele foi, no mínimo, infeliz da maneira que ele se expressou, dizendo que o Corinthians ia desabar no Campeonato Brasileiro. Essa questão do Renato aí, eu não tenho o que falar, não. Cada um fala o que quer, entendeu? A gente continua aqui do nosso jeito, trabalhando. Se está achando que vai afetar nós alguma coisa, nosso grupo é muito maduro, já falei. O que esse grupo passou no começo do ano, até o jogo do Palmeiras do 1-0 aqui, isso aí não é nada, não é nada. A gente vai amanhã folga, segunda-feira preparação para o jogo do Avaí. E a torcida, repetindo, desde o jogo do Palmeiras, eles estão vindo junto. Já falei isso várias vezes, ali foi a virada da chave, aquele 1-0, como foi, a gente não tem nada para falar, e sim só agradecer esse apoio que está tendo a todo momento. Carilli, quando a gente conversa com alguém de um time que está lá embaixo, o discurso é, não, precisamos ganhar rápido para reagir porque o campeonato está rodando. E quando é de alguém que o time está em cima e abriu vantagem, olha, tem muito campeonato ainda pela frente. Com 14 rodadas, vocês já fazem contas, já dá para ter uma projeção, olha, o campeão deve sair em tal faixa de pontos, as vagas na Libertadores nessa determinada faixa, e se vocês não têm essas contas ainda, quando você acha que vai começar a pensar nisso? Eu tenho comigo, do jeito que está o campeonato hoje, com 72 pontos, consegue o título. Essa é a conta que eu faço, né? Mas vai começar, vai se definir mesmo faltando 8 rodadas, 10 rodadas, aí você sabe realmente o que vai acontecer, né? Não acredito que alguém vai ser campeão com 80, como ficou ali, um perdendo para o outro, o Grêmio indo lá no Rio e ganhando do Flamengo, perde em casa para o Avaí, esses resultados assim, não vejo. Acho que não passa de 72 pontos, é a minha opinião hoje. Amanhã talvez eu mude, né? Talvez o Corinthians faça 76, mas eu acho assim, exemplo, que com 72 é campeão esse ano. Obrigado, gente. Treino segunda às 10. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, técnico do Corinthians. Enquanto a gente acompanhava aqui no estúdio, cheguei a fazer o seguinte comentário com o PVC que eu repito agora para todo mundo. Gostei da coletiva do Fábio Carilli. Gostei. Eu também gostei. E assim, especialmente quando ele fala que ele está sendo... A gente às vezes reclama quando o cara não responde. Às vezes o cara responde, não foi mal educado, ele foi taxativo em algumas respostas. Não, e a linha é sempre a mesma, né? Você percebe que ele está... o que vem de fora, qualquer tipo de análise agora nesse momento, de um empate em casa, que a gente já estava desacostumado em ver esse tipo de resultado, ele está afastando do grupo dele. Quando ele fala quando perder, e ele diz, tá ficando chato. Claro. Porque
acaba se repetindo perguntas em função de o script ser muito parecido. Apesar de hoje ter mudado, né? Porque hoje foi empate em casa. Claro, vai trabalhar. Dia seguinte eu vou sair daqui triste, vou trabalhar no dia seguinte para ganhar o jogo seguinte. Agora, essa frase aqui é importante. Quando o Carille diz quem fizer 72 pontos será campeão, em outras palavras, ele disse a mesma coisa que o Renato falou. Ele disse que vai cair. Porque se o Corinthians não cair, ele vai fazer 82, 83, 84 pontos. É verdade. Se o campeão vai ter 72 e pontos... tem um detalhe, PVC, tem um detalhe. O Corinthians hoje, faltando quantas rodadas pro 24. 5 rodadas. Cinco rodadas para o fim do primeiro turno. O Corinthians hoje já tem a pontuação do Palmeiras no ano passado na virada do turno. Exatamente. O líder no ano passado, nessa altura, era o Palmeiras com 29. O Corinthians do Tite era segundo colocado em 2015. O Corinthians campeão de 2015 era segundo colocado em 2015 com 29 e o Atlético tinha 29 também. 29. Ele tem 36. Ele tem a pontuação que o Palmeiras terminou o primeiro turno como campeão do turno no ano passado. Então, 72 pontos, essa conta é importante. A conta para mim é 73 pontos campeão. Por quê? Porque nunca o vice-campeão fez 73 pontos. Perfeito. O máximo que o vice-campeão fez foram 72, o Grêmio vice-campeão de 2008 contra o São Paulo. Nenhum vice fez 73. Pela história, quem fizer 73 pontos é campeão brasileiro. 72, você corre um risco, já teve vice com essa pontuação. Legal, PVC, daqui a pouquinho continua aqui analisando esse empate também, a coletiva do técnico Fábio Carille. Aliás, já teremos também Eduardo Savoia, lá na Arena Corinthians, em Itaquera, junto com o nosso Jackson Pinheiro, que pede passagem agora, bater um papo com o Jô. Dizer sobre esse placar, pode ser considerado um tropeço? Não é um tropeço? Não é um tropeço, é um empate. Apesar de ser dentro de casa, mas é uma equipe que veio determinada a jogar, não veio uma equipe só para se defender. Nós saímos atrás do placar, viramos o jogo, né, e cedemos o empate no final, mas não é um tropeço, é um ponto, é a soma de mais um ponto, né? O campeonato é campeão quem soma mais pontos, então um pontinho para a gente é satisfatório. Claro que queríamos ganhar, mas dentro das circunstâncias foi bom também o empate que a gente acabou somando mais um ponto. Você falou em um jogo e faltou um pouco de concentração. Você acha que isso foi reflexo também do derby super pesado de quarta-feira? Natural que, nesse sentido, baixe um pouco a concentração? Não acho que foi apesar da situação do clássico, porque a gente não pode se apoiar em desculpas, né? Foi um jogo onde a gente poderia ter entrado mais concentrado nos passes, que é o que a gente sempre cobra, que é natural o ser humano errar passe, a gente treina isso, mas alguns passes excessivos, né? E acabou algumas coisas acontecendo que a gente não costuma fazer, né? Mas, como eu falei, um ponto importantíssimo, fizemos um bom jogo, tem que ficar de cabeça erguida, que quarta-feira tem um jogo fora e a gente tem total condições de buscar 3 pontos lá. João, apesar de não ter vencido a partida, você mais uma vez teve uma grande atuação, fez 2 belos gols e teve a possibilidade de fazer um terceiro. Você se considera hoje o melhor centroavante em atividade no Brasil? Eu não posso me colocar no topo, né? É claro que eu estou entre os melhores, porque existem muitos atacantes bons que eu tenho como referência, sempre tive, mas venho fazendo um grande campeonato, venho me dedicando, as coisas têm acontecido, então fico muito feliz mesmo por ter ajudado hoje minha equipe, pelo menos para acontecer um empate, né, com os 2 gols, agradecer muito a Deus, mas como a gente falou, a gente tem que ir devagarzinho, foi um empate, claro que a gente poderia ter ganho, mas erguer a cabeça, descansar, porque quarta-feira já tem mais. O Carille acabou de dizer, né, em relação à questão da invencibilidade, eu até vi o Carille perdendo um pouco da paciência em relação a responder sempre a mesma pergunta. Você, como talvez o jogador mais experiente ao lado do Jadson desse elenco, está incomodando já essa situação? Não só responder, mas ter que manter a invencibilidade? A gente tem que tentar ganhar os jogos, cara. É natural que a gente vai segurar a invencibilidade, né? Mas porque o objetivo não é manter a invencibilidade. Nosso objetivo é ser campeão, é brigar pela Libertadores, né? A gente não pode colocar isso como um objetivo, manter a invencibilidade. Até porque às vezes acaba atrapalhando, achando que a nossa equipe é uma equipe imbatível, mas não é. A gente tem erros, a gente tem acertos, né? Mas a gente tem que responder, é a nossa profissão. Então, mas esse não é o nosso objetivo. A gente tem que deixar bem claro que o nosso objetivo é buscar o título, né? E ficar no topo da tabela, né? E não a invencibilidade, porque não sei quando vai durar, mas uma hora vai acabar.
O Corinthians nunca teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você, no momento, é o artilheiro. Você vai atrás também dessa marca? Cara, todo atacante sonha com uma artilharia, né? E eu venho fazendo os gols. Hoje, se eu não me engano, junto com o Henrique Dourado, a gente tem 9 gols. O Corinthians nunca teve um artilheiro no Campeonato Brasileiro. Isso é uma meta pessoal, mas não posso colocar ela como o principal objetivo na minha vida, né? O principal objetivo é buscar os títulos, né? É voltar à seleção brasileira. E claro que para acontecer isso eu tenho que fazer meu trabalho. Então eu tenho feito os gols necessários. Agradeço muito a Deus, muito feliz pelo momento. Mas o primeiro objetivo meu é buscar o título e depois sim vem os objetivos pessoais. Ô Ju, como que o grupo recebeu o que disse o Renato Gaúcho? Não entendi. Como que o grupo recebeu o que disse o Renato Gaúcho, que o Corinthians tem uma queda? Cara, a gente recebe como todas as críticas normais ou comentários que todos fazem. A gente sabe o nosso potencial, ele sabe do potencial da equipe dele, então acho que cada um tem que cuidar da sua equipe, a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente não pode ficar secando os adversários, a gente tem que fazer o nosso trabalho e só assim a gente vai ser campeão. Tá aí a palavra do Jô, um dos destaques do Corinthians essa noite. Corinthians empatando, mas o Jô fazendo 2 vezes. Deixa eu fazer um contato aqui com o Eduardo Savoia, nosso companheiro Eduardo Savoia, que acompanhou a partida no estádio, atentamente também ali ao lado do Fábio Carilli, na sala de conferências. Savoia, fique à vontade aí, eu não vou nem te pautar, meu amigo. Você fala pra gente o que você viu e o que você já projeta para essa sequência aí do Corinthians, depois desses pontos perdidos na Arena. Olha, fazia tempo, hein, Savoia? Seja bem-vindo à Rodada Fox. Boa noite, Calheiros, PVC, pessoal da Rodada Fox. Olha, eu acho absolutamente compreensível essa oscilação do Corinthians. Entendo que a queda de produção é uma coisa natural diante dos desfalques que o Corinthians teve. Moisés fez uma boa partida, mas mesmo fazendo a assistência do primeiro gol do Corinthians, ele não é um jogador que tem a frequência ofensiva do Arana, não dá o desafogo para o time corintiano. O Jadson tem errado muito passe já faz tempo, mas sem o Rodriguinho ele cai muito de produção. E na defesa o Pedro Henrique, que é um bom jogador, não tem a mesma postura ainda do Pablo. O Pablo é um jogador que dá muita segurança. Então, rifaram muito a bola da defesa para o ataque. Não concordo com o que disse o Jô, que o time errou o passe porque faltou concentração. Não, eu penso que o time errou porque teve desfalques importantes, como eu já disse, o Rodriguinho, o Arana, principalmente na questão no quesito passe, e também porque o Atlético Paranaense soube enfrentar o Corinthians. O Atlético adiantou as linhas, especialmente os jogadores de meio de campo e ataque, e foram marcar o Corinthians na saída de bola, ou seja, não na área corintiana, mas no grande círculo, onde o Corinthians troca passe para chegar até o campo adversário. Então o Atlético Paranaense conseguiu quebrar a linha de passe do Corinthians, quebrou a transição, que é o grande desafio de todos os adversários. O forte do Corinthians, na minha opinião, é como o Corinthians leva, como ele conduz essa bola da defesa para o ataque, com passes curtos, errando poucos passes. Foi marcado, foi bloqueada essa saída e o Corinthians errou muitos passes. Quando erra muitos passes, o time perde a confiança. Primeiro tempo, o Corinthians não jogou bem, melhorou no segundo, porque melhorou um pouco o quesito passe, mas acabou cedendo os 3 pontos, né? Perdeu 2 pontos, o empate, num lance fortuito. O Corinthians tomou o gol, mostrou poder de reação, poderia ter desempatado de novo com o Jô, atacou bastante, então eu acho que o Corinthians, esse empate acaba ficando nos planos do Corinthians, né? Não nos planos da torcida, do Carilli, mas é um resultado aceitável. Tropeços vão acontecer. E é óbvio, meu amigo, é óbvio que o Corinthians não vai manter esse nível de aproveitamento até o final. Quando o Renato Gaúcho falou que o Corinthians vai despencar, ele não quis despencar lá para baixo, para a zona de rebaixamento. O Corinthians vai perder pontos como todo mundo está perdendo. Só que é o seguinte, o que o Renato não levou em consideração é que, além do Corinthians perder alguns pontos também, o Grêmio vai perder, o Flamengo vai perder, o Palmeiras todo mundo vai perder pontos. Ninguém vai engatar uma sequência de só vitórias até o final da competição. Então ele disse o óbvio, é lógico que o Corinthians vai perder pontos, não despencar. O exagero, na minha opinião, foi ele ter dito que o Corinthians vai despencar. Deu a impressão que o Corinthians vai sair da zona de classificação para Libertadores e vai brigar lá embaixo com
contra o rebaixamento. Mas eu acho que a torcida do Corinthians deve ficar tranquilo, porque o Corinthians, se não jogou uma partida excelente, pelo menos fez por merecer até um resultado positivo. E você tem que reconhecer também que o Atlético Paranaense fez uma boa marcação e jogou uma boa partida. Isso faz parte do contexto. Legal. Obrigado. Eduardo Savoia permanece com a gente. Já aciono novamente o Savoia aqui para participar com a gente. Mas agora, ó, prioridade para o Jadson, que está falando ao vivo aqui no Rodada Forte. Mas é um resultado, enquanto a equipe estiver somando pontos, vai ser muito importante para nós. Teve um lance que você partiu em contra-ataque ali depois, limpou a jogada e a bola passou perto do gol. O jogo, quando ele perde alguns lances daquele, ele fala que não dorme à noite. Como é que vai ser o seu sono? Meu sono vai ser tranquilo, mais tranquilo impossível. É claro que sempre a gente tenta acertar, né, fazer os gols, ajudar a equipe. Depois que a gente tomou o gol de empate, teve uma chance com o Pedrinho, o Jô, a minha. Tivemos chance de ganhar o jogo. Hoje não foi um dia que a equipe estava com muita sorte, né? Mas vai ter jogos que vai ser assim, uma equipe qualificada, a equipe do Atlético. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, então a equipe está de parabéns pela entrega, pela forma que conseguiu virar o jogo, né, quando estava perdendo. Isso aí serve de aprendizado para o restante do campeonato. Jadson, o passe hoje não encaixou? Muitos erros de passe? Não, acho que a equipe, claro que sempre tem que tentar melhorar. Poderíamos ter, claro, se tivesse um pouco mais de calma, poderíamos ter acertado o último passe ali, ter matado o jogo. Mas futebol é isso daí, tem dias que as coisas não andam como a gente espera. Muita gente tratando o resultado de hoje como um tropeço. Como é que você avalia o resultado de hoje, Jadson? Cara, eu acho que pelo resultado por a gente conseguir virar o jogo estava controlado, a equipe deles não estava criando muitas chances de gol. Eles acabaram chutando ali, acabou desviando o Balbuena, uma fatalidade. Não era o que esperávamos, né, como eu disse, mas faz parte do futebol. A nossa equipe tem que ter tranquilidade, o campeonato é muito longo. Como eu disse, serve de aprendizado para o restante do campeonato. O Jadson, e o psicológico agora tem que ser trabalhado desse lado também? Ou você acha que não tem influência nenhuma esse empate em casa contra o Atlético Paranaense para a sequência do campeonato, uma sequência dura, Avaí, Fluminense e Flamengo? Não, o psicológico todo mundo está muito bem. O grupo unido, o grupo já mostrou que tem qualidade, tem potencial. Então não é um empate que vai deixar a equipe abalada. E nem quando chegar a derrota também. A equipe tem que ter maturidade para continuar trabalhando firme, como a gente sempre vem trabalhando desde o começo do ano. Então a equipe está madura já e claro que precisa melhorar muito, mas aos poucos a gente vai melhorando. Ô Jadson, você falou que o jogo estava controlado, o Jô também falou a mesma coisa. Além de estar controlado, não faltou matar o jogo? Sim, eu penso dessa maneira. Eu acho que quando a gente virou o jogo estava controlado. Tivemos algumas chances para matar o jogo, não conseguimos fazer os gols, mas como eu disse, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, continuar trabalhando firme. O resultado, claro, como eu disse, esperávamos sair com a vitória hoje, mas o resultado não é ruim. Eu acho que a campanha está sendo boa, então a gente tem uma gordura aí. Sempre vai acontecer da gente acabar perdendo alguns pontos, mas a gente depois tem que recuperar. Legal. O Jadson e o Cássio, chegando aqui, o Cássio por aqui. Cássio, depois de 674 minutos, depois de 7 jogos, enfim, foi vazado. Uma hora ia acontecer, né? Infelizmente foi hoje, mas é normal, campeonato, uma hora ia tomar gol e infelizmente foi hoje. Mas vamos lá, quarta-feira tem outro jogo. Cássio, foi tão rápida a transição aqui que até me confundiu. Cássio, em relação ao sistema defensivo, na sua opinião, o que aconteceu hoje diferente? Não estava bem encaixadinho? Já deu para fazer uma análise dos gols? Não, isso é normal. Acho que a gente vai tomar gol, assim como a gente ficou outras vezes sem tomar gol e infelizmente acabou tomando gol. Infelizmente do momento, às vezes um pouquinho de desatenção, mas nada. O Balbuena também no intuito de tirar a bola, infelizmente conseguiu, a bola foi pro gol. São coisas que acontecem, são coisas do futebol, a gente está sujeito a isso, mas o que vale salientar é a entrega do time. Eu acho que mesmo no momento que saiu perdendo, teve maturidade de ir atrás do gol, depois
quando tomou o gol de empate, teve maturidade e criou chances. Eu acho que o Everton fez intervenções importantes que evitaram a derrota do Atlético. Acho que o time correu, lutou e infelizmente a gente conseguiu a vitória hoje. Cássio, você é o segundo maior goleiro da história do Corinthians a ficar mais tempo sem ser vazado, 674 minutos. É claro que aconteceu um empate, talvez não tenha sido o resultado ideal, mas como é que você se sente alcançando essa marca que é importante, superando um goleiro como o Carlos, que foi tão importante no futebol brasileiro? Não, é legal, né? Fico muito feliz de estar marcando. Eu acho que não vejo só o Carlos, eu acho que se for olhar a história do Corinthians, goleiros de campeões mundiais, goleiros de alto nível, o Corinthians sempre foi um celeiro de grandes goleiros e goleiros importantes que fizeram o Corinthians ser tão grande. E eu estar participando, para mim, eu sou um privilegiado de estar fazendo parte dessa história. E para mim é muito gratificante, né? Espero que a gente consiga se manter em uma nova sequência, em muito tempo sem tomar gol, mas vamos trabalhar. Eu acho que é legal fazer parte da história do Corinthians. Esse já é meu 6º ano aqui, então conseguir esse feito para mim ficou muito gratificante e mostra que o meu trabalho está sendo bem feito. Cássio, você está ajudando muito o Corinthians numa ponta do campo e na outra ponta quem ajudou principalmente hoje foi o Jô. Você acha que hoje ele é o melhor centroavante de atividade no país? Ele veio muito bem, cara. Ele veio muito bem. Eu acho que é um cara, acho que não só dentro de campo, como fora de campo, com os meninos mais novos, com a ajuda do grupo e estar sempre pronto para ajudar. Eu acho que ele é merecedor de tudo que está acontecendo na vida dele. Eu acho que é um cara muito trabalhador, batalhador, e para nós, assim, que trabalhamos dia a dia com ele, não é nenhuma surpresa pela pessoa que ele é e pelo quanto ele trabalha. Tudo que ele está acontecendo, lógico, é um cara que vem fazendo muitos gols ali, então a gente fica muito feliz por ele, porque é um cara que merece. O Guilherme Arana e o Pablo fizeram muita falta hoje? Não, acho que o Campeonato Brasileiro, lógico, são os titulares e eles estão jogando, estão mais entrosados, lógico. Que o Arana foi decisivo no último jogo contra o Palmeiras, é importante, se pudesse jogar, lógico, eu queria que ele jogasse, não, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, é grupo, a gente precisa de todo mundo. E eu acho que os jogadores entraram e tentaram fazer o seu melhor. Eu acho que a gente não pode, porque conseguiu um empate, já começar a mudar as coisas ou achar que tem alguma coisa. O empate é normal. O Atlético é um time que é muito chato de se jogar, nós temos um futebolista falando, é uma equipe que marca, que corre, é uma equipe que tira pontos de outras equipes também. Então é uma equipe de tradição no futebol brasileiro, mas é lógico que você tem um entrosamento, já veio um entrosamento, ficou sem 3 jogadores, que vem muito bem, mas a gente confia plenamente no grupo e em quem entrou e que poderia dar uma resposta boa, e foi o que aconteceu. Você fala, o Alexandre Matos falou, né, o diretor do Palmeiras, que o Corinthians seria já o campeão virtual. O Renato Gaúcho agora disse que o Corinthians tende a cair, que essa situação não vai se manter. Psicologicamente, evidentemente, que todo mundo trabalha em cima de situações. Vocês trabalham em cima de quais situações? Em pensar em nosso time e jogar futebol. Imagina se não fosse dar bola em tudo que foi falado desde o começo do ano. Aonde nós estaríamos? Se a gente fosse dar bola para tudo que falaram desde o começo do ano, com certeza não teríamos ganhado o Campeonato Paulista, não teríamos uma sequência histórica no Brasileiro, acho que nenhum time conseguiu fazer. Então é difícil, lógico. Isso também a gente tem que entender que pode ser uma tática do treinador para motivar essa equipe. Só que nós, no Corinthians, em momento algum, eu particularmente penso, ele está falando mal do nosso time, ou dá uma resposta para ele, preocupa com o Corinthians. E a gente tem que preocupar com o Corinthians. Todo mundo vai querer falar, e não é para o Corinthians em primeiro, em outras situações, o Corinthians sempre é uma equipe bem falada, porque é uma equipe muito grande, se não a maior equipe do Brasil. Então, nós, equipe Corinthians, nossa equipe, acho que fala em todo geral, nós temos que preocupar com o nosso trabalho. Acho que a gente vem tendo, sim, é isso. E se preocupando com a nossa equipe, e não o que os outros falam, o que pensam da nossa equipe. Eu acho que a gente está bem focado, bem concentrado, tem uma equipe muito unida, onde todo mundo se respeita, e a gente vai continuar assim, pensando jogo a jogo, passo a passo, jogo a jogo. Em cima disso, Cássio, como é que está o psicológico da equipe? Porque falar até papagaio fala, né? Tem esse ditado, né? Mas o que vocês têm trabalhado nesse sentido de manter a concentração? Hoje o time teve uma queda na concentração, na sua opinião. Como é que vocês vêm trabalhando essa questão psicológica? Porque vocês são um time a ser batido, tem uma sequência, tem uma série de marcas e tudo isso pode jogar contra vocês, né? Não, acho que não. Acho que tem que manter a tranquilidade. Não vejo, se for ver os 2 gols, eu acho que foi mais mérito do lateral naquele momento e ter feito uma grande jogada ali no primeiro gol, foi muito feliz, e no segundo uma infelicidade de ser um gol contra. Eu acho que não, acho que o Corinthians
o nosso time se mantém focado, mantém concentrado. A gente não pode ter parâmetro por esse jogo, porque se for pegar outros jogos, muitas vezes a equipe adversária teve em alguns momentos melhores que a equipe e a gente saiu vitorioso. Então, são situações do jogo, situações normais que acontecem, mas é lógico, a gente infelizmente conseguiu a vitória hoje, já tem que pensar na próxima partida, quarta-feira. Para na quarta-feira a gente fazer um grande jogo lá e em busca dos 3 pontos lá contra o Avaí. Então, pelo jeito você concorda com o Carille, que disse que tem o jogo do resultado e o jogo do desempenho. O resultado não foi bom, mas ele gostou do desempenho. Você gostou também? O Corinthians jogou bem mesmo com o empate em casa. Eu não vejo que foi tão mal o resultado. Lógico, você em casa tem que fazer os 3 pontos, mas a gente não perdeu. A gente vê muitas vezes equipes se expondo, se jogando e perdendo. Nossa equipe está pontuando. Infelizmente, lógico, a gente tem que... Acho que é o segundo empate que a gente tem em casa no Brasileiro. A gente conseguiu muitos pontos fora também. Na quarta-feira a gente conseguiu 3 pontos fora de casa. Então, se equivalem os pontos, assim, lógico. A gente almejava hoje buscar os 3 pontos. Não saiu, mas vamos pensar lá já na quarta-feira já, dar um descansar um pouco. Acho que foi bem corrida. A gente teve um jogo de alto nível na quarta-feira e já teve esse jogo logo em seguida, não teve. Foi o único jogo que teve no sábado. E normalmente eu acho que a gente teve um pouco de desgaste, mas é nada normal. Eu acho que infelizmente conseguimos 3 pontos, agora vamos pensar na próxima partida para buscar mais 3 pontos. Estava tão difícil de ser vazado que o Jonathan teve que fazer uma jogada de craque, né? Driblar todo mundo para poder passar pela barreira da defesa, mas mesmo assim você conseguiu superar o Carlos, né? Agora você tem a segunda maior marca aí de goleiros no Corinthians sem ser vazado aí, chegando a 674 minutos. É legal, né? Como eu falei antes, acho que eu sou um privilegiado de estar fazendo parte da história do Corinthians, de tantos goleiros e goleiros até que não conseguiram a marca que eu consegui. Eu acho que são goleiros que foram campeões mundiais, são goleiros de alto nível. O Corinthians sempre foi muito bem servido de goleiros e eu estar conseguindo essa marca, para mim, é muito gratificante. Lógico, eu não conseguiria chegar a essa marca sozinho. Eu agradeço muito a minha equipe por ter conseguido isso, porque sem eles eu não conseguiria chegar. Então, continuar trabalhando, como eu falei. Agora vamos brigar para a gente conseguir uma marca maior nos próximos jogos. Acho que por que não? Porque a gente conseguiu ficar tanto tempo, pode tentar quebrar assim, mas claro, com respeito e trabalhando forte, quem sabe a gente pode quebrar essa marca. Assim como eu quebrei outras marcas antes, eu posso melhorar essa marca que eu consegui agora. Cássio, esse jogo contra o Avaí pode ser mais uma daquelas ciladas de um campeonato brasileiro tão complicado? Cilada é todo jogo. Para ser bem honesto, é muito difícil. A gente tá bem consciente da situação. Vai ser muito difícil uma equipe vir e se atirar para jogar contra o Corinthians. Acho que todas as equipes hoje em dia se defendem. Até fora de casa a gente joga contra as equipes que esperam jogar nosso erro. Acho que nós temos que manter focado, acho que continuar trabalhando. Ter humildade, saber que nós precisamos estar bem organizado, tá todo mundo focado em fazer o melhor e ganhar as partidas. Eu acho, claro, com todo respeito a todas as equipes, mas pensar jogo a jogo e fazer o melhor. Tá certo, muito obrigado, Cássio. Cássio que vai agora descansar, né? O Corinthians folga neste domingo, se reapresenta na segunda-feira, já pensando no jogo contra o Avaí, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Calheiros. Valeu, Jackson Pinheiro, que segue na zona mista lá na Arena Corinthians, passando outro personagem. Ele volta a acionar a gente aqui no Rodada Fox, a gente abre espaço para os personagens dessa partida. Deixa eu voltar lá para a Arena, mas agora para bater um papo de novo aqui com o Eduardo Savoia. Savoia, vou passar para você essa pergunta aí interessante do Jackson pro Cássio. O Avaí pode ser essa das muitas, né? Ciladas do Campeonato Brasileiro. Como é que você analisa esse próximo jogo do Corinthians? Olha, eu vou usar aqui um chavão que os jogadores usam. Cada jogo é um jogo. Ninguém imaginava que o Avaí fosse ganhar do Grêmio, que o goleiro do Avaí fosse pegar 10 bolas, inclusive um pênalti. Eu acho que o Corinthians é o favorito contra o Avaí, mas é um jogo cujo adversário tem que ser respeitado, jogar fora, né? E outra coisa que mais me deixa otimista em relação ao Corinthians é a forma como os jogadores do Corinthians e a comissão técnica, elas convivem com as boas e as más atuações. Hoje não foi uma má atuação, mas não foi uma atuação tão grande. Se o jogo contra o Grêmio e se no jogo contra o Palmeiras, os jogadores tiveram critério, pés no chão, valorizaram o adversário, não se sentiram os melhores do mundo, no jogo de hoje, que não foram tão bem na partida, né,
embora não achei que não fosse um desastre, mas os jogadores também souberam reconhecer, né, a qualidade do adversário, souberam reconhecer que ainda tem muita coisa a melhorar, por exemplo, os passes que os jogadores de meio de campo, Fagner errou bastante, Jadson vem errando há muito tempo o passe, ele joga muito mais do que isso. E sem o Rodriguinho, ele passou a ter uma atuação ainda mais deficiente do que normalmente ele tem. Então acho que o Corinthians está administrando bem todas as situações que vem encontrando no campeonato. Ganhou mais um ponto, continua invicto, a vantagem ainda é grande, né? Então eu acho que o time do Corinthians, fora de campo, também está tão acertado quanto dentro de campo. Você ouve a entrevista do Fábio Carille, por exemplo, ele não entra em polêmica, ele fala coisa com coisa, ele diz o dia que o time perder vai ter que, no dia seguinte, trabalhar, né? Porque essa é a vida do jogador de futebol, do time de futebol, do treinador. O dia seguinte é novo trabalho. O Corinthians não é um time invencível, né? E nem tem um elenco invencível e uma equipe invencível, mas vai chegar a hora que vai perder. Às vezes perde uma, empata a outra, volta a vencer mais umas duas, faz parte da competição. E eu acho que esse tipo de coisa, os jogadores estão bem conscientes, né? Eles não se consideram os melhores quando fazem uma partida excepcional, alcançam uma vitória excepcional, e não se consideram os piores quando fazem uma partida nem tanto. Acho até que o jogo contra o Coritiba, em Curitiba, quando o Corinthians teve até a chance de ganhar por um gol do Jô anulado erradamente pela arbitragem, mas o time não jogou bem. Aquele jogo o time não jogou bem. E aí eu volto para a entrevista coletiva do Fábio Carille, quando ele diz que ele analisa o resultado, mas analisa muito mais o desempenho, né? O desempenho do Corinthians não foi uma coisa excepcional, mas também não foi uma porcaria, né? O time soube reagir, soube virar o placar e só não ganhou o jogo por causa de uma infelicidade. E mesmo depois daquele gol contra do Balbuena, no chute despretensioso do Otávio, o time foi para frente e ainda conseguiu criar algumas oportunidades. Faltou o detalhe, né? Para o Jô, por exemplo, fazer um gol, o Pedrinho fazer outro gol, o próprio Jô, antes, quando estava 2-1, teve a chance de matar o jogo, mas isso faz parte do futebol. E o Corinthians está com os pés no chão. Eu percebi aqui também na entrevista coletiva, já tinha percebido isso no Allianz Parque, depois da vitória sobre o Palmeiras. E que o time não perdeu a consciência, não perdeu a humildade, reconheceu o adversário. E hoje também, que empatou o jogo, o time também reconheceu alguns erros, reconheceu que precisa melhorar o passe, né? Então essas coisas fazem parte da vida. Agora, não perdeu, gente. O Corinthians, a impressão que a gente tem aqui, a mídia toda, nossa, empatou o jogo. Parece que foi um desastre. Não foi. Alguém disse aí, não sei se foi o Cássio, o Jadson, o Atlético vai tirar pontos de outros clubes grandes, que são concorrentes do Corinthians, não tem a menor dúvida. Porque é um time que sabe marcar, se propõe a marcar. Eu acho que é um resultado absolutamente normal, e normal também a forma como o jogador do Corinthians encarou esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Calheiros, PVC. Savoia, sempre muito bom tê-lo aqui no Rodada Fox. Legal sua participação aí do estádio, sempre bom, né, a gente ter uma pessoa como você acompanhando tudo que aconteceu e trazer esse sentimento pra gente aqui no programa. Grande abraço pra você, Savoia. Um abraço. Tô na escuta do programa, hein? Vou continuar vendo o programa como faço todos os dias. Boa, esse abraço, grande companheiro. Eduardo Savoia. O mesmo sentimento da gente aqui, né, PVC, que disse aí que trouxe o Savoia com relação a, vamos colocar, esse tropeço, sim, né? Mas, enfim, em termos de resultado, que como todos disseram, o padrão de jogo do Corinthians, esse está inabalado. Saber colocar as palavras. Quando o Jadson diz que não é tropeço, é tropeço. Sim. O Cássio coloca de uma maneira mais correta. Ou seja, não é um problema ter empatado o jogo. É um tropeço, mas não é um problema porque Verdade. o time acumulou tantas vitórias fora de casa que compensa o empate dentro de casa, o segundo no campeonato. Se empatar ou ganhar do Avaí no meio de semana, o Corinthians alcança a terceira maior sequência invicta da sua história, empatando com a sequência de 1957. Impressionante, não, 57 é a maior de todos os tempos, mas a terceira maior é
de 37, que foi de 29 jogos. Vamos atualizar aqui, a gente falou muito nessa invencibilidade do Cássio, a maior invencibilidade do Jairo, né? Do Jairo em 78, só que não foi do Corinthians, é curioso. O Jairo ficou 1.132 minutos sem sofrer gol em 78, mas ele se revezou com o Tobias. Então, naquela caminhada, o Corinthians sofreu o gol. Perdeu para o América no Pacaembu 1-0, mas não era o Jairo, era o Tobias. Empatou com o Flamengo 1-1, mas com o Tobias sofrendo gol. Quem quebrou a série invicta do Jairo naquela época foi o Cremilson, ponta-direita do Botafogo, quando o Botafogo venceu o Corinthians no Maracanã. Legal, aí curiosidades trazidas pelo PVC e a gente vai continuar aqui, hein, no Rodada Fox, só que depois do intervalo, com a presença da Nadine Bastos. Você tem alguma dúvida, alguma polêmica no jogo de agora há pouco na Arena Corinthians? Por exemplo, alguns corintianos mandaram mensagem aqui na nossa hashtag cobrando um pênalti não marcado. Já a Nadine vai tirar todas essas dúvidas aqui no Rodada Fox e você vai participando na nossa hashtag PVC, hein? Vou perguntar novamente aqui sobre o Marquinhos Gabriel, se o Marquinhos Gabriel já está próximo daquele desempenho que ele teve no Santos, quando era muito elogiado. Marquinhos Gabriel também falou na Zona Mista, você vai ver tudo isso depois do intervalo. Estamos de volta com o Rodada Fox e agora com a presença da Nadine Bastos, que já chegou puxando minha orelha. Na verdade, a polêmica mais importante no jogo hoje seria um pênalti para o Atlético. Tudo bem, Nadine? Seja bem-vindo ao Rodada Fox. Boa noite, Calheiros. Boa noite, PVC. A todos que estão nos assistindo aqui no Rodada Fox, depois desse jogo, com algumas polêmicas. Então vamos fazer o seguinte, Nadine. Já de começo, quero que você faça uma avaliação da arbitragem do Sandro Meirahit. Eu confesso, viu? Quando eu vi o nome dele na escada, eu fico preocupado quando é o Sandro Meirahit. Não pego no pé do Sandro Meirahit, não tenho nenhuma perseguição pessoal, mas ele tem um histórico de complicações tremenda, né? Mas ele vinha vindo bem, é um árbitro que foi para a Copa das Confederações, está pré-selecionado para a Copa do Mundo. Ele estava apitando muito bem até 29 minutos do segundo tempo, onde teve um lance... Segura, não mostra agora não. Um lance... Você vai dizer se ele foi bem ou mal. Tá? Segura um pouquinho aí, Nadine. A gente já teve outros lances também ou esse foi o mais crucial? Esse lance foi o crucial. Então a gente vai mostrar em seguida se foi ou não foi pênalti. Torcida do Furacão, me perdoe aqui. Pênalti seria marcado, se ele aconteceu, para o Atlético e não para o Corinthians. Foi do outro lado do campo. PVC, vamos voltar essa questão aqui? Já vou emendar aquela minha pergunta para você. Eu tô vendo demais ou o Marquinhos Gabriel, mesmo sem ser titular, evoluiu, vem crescendo no Corinthians? Ele melhorou. Hoje ele não fez uma grande partida, não, mas ele tem Tá distante daquele Marquinhos do Santos? Tá distante ainda, tanto que ele é reserva do Corinthians. Mas o Carille tem uma definição boa para as razões de o Giovanni Augusto e o Marquinhos Gabriel não terem conseguido se adaptar no ano passado. E a aposta dele é que eles, 3 meses atrás, 4 meses atrás, o Carille dizia que eles iam subir de produção. Isso aconteceu com o Marquinhos Gabriel. Ele dizia que ele chegou muito no atropelo, não estava adaptado ao tipo de jogo do Corinthians. E que foi necessário entrar no time muito rapidamente e não conseguiu se adaptar. E que ele estava fazendo um trabalho afastando o Marquinhos Gabriel para ele entender a formatação tática do Corinthians e ele conseguir jogar nessa equipe. O fato é que ele passou a ser o reserva imediato, tanto do Jadson quanto do Rodriguinho, e tem respondido. Não, hoje, repito, hoje ele fez uma partida 5,5, foi substituído depois pelo Pedrinho, a torcida pediu o Pedrinho muitas vezes, o Pedrinho entrou discretamente no jogo. O Marquinhos Gabriel fez uma partida 5,5 hoje. Você prefere o Marquinhos Gabriel pelo lado ou pelo meio? Pelo lado. Pelo lado. E o Carille também, tanto que quando ele perde o Rodriguinho, segunda vez já contra o Vasco, foi assim também. Ele puxa o Jadson para o meio e coloca o Marquinhos Gabriel na ponta. Perfeito. Pois e personagens, hein? A gente segue acompanhando personagens da partida, os jogadores do Corinthians que passaram pela zona mista. Marquinhos Gabriel falou, mas antes dele, o Maicon. Sai da bola, toca, e ele com aquele nervosismo todo, naquela ocasião virou o jogo pro Corinthians. Depois quase que se conseguiu dar uma outra assistência para ele. Tá fácil jogar com o Jô pelo momento que ele tá vivendo? Sim, acho que é um grande centroavante, né? Acho que voltou a fazer os gols dele, voltou a ter a confiança que ele tinha, principalmente na época que pegou a seleção. É um jogador, cara, que é diferencial, principalmente no pivô, no centroavante mesmo dele. Acho que tá ajudando bastante a gente, principalmente, não só com os gols, né, cara? Até mesmo pela pessoa que ele ajuda fora de campo, isso que é o principal também, que tá nos ajudando bastante. Ô, Maicon, teve alguma... Pelo lado da torcida. Imagina-se, até o Carille disse que o Corinthians vai perder um dia, o Jô também, né? Mas quando pega um adversário como o Atlético Paranaense, que não tá bem na tabela, né? Tá na zona de baixo, a torcida sai um pouco frustrada por conta do adversário. Como que vocês
jogadores recebem o empate contra um time que não está na ponta da tabela? Cara, acho que a gente também queria vitória, né? Como eles vieram aqui, fizeram uma linda festa, como vem fazendo na arena. Infelizmente a gente está sujeito a isso, né, cara? Perder pontos é normal no campeonato tão longo. O que a gente tenta fazer é não perder esses pontos, tentar sempre ganhar, mas infelizmente alguma coisa acontece e a gente acaba tropeçando em casa. Mas a gente tem total condição de buscar os resultados fora de casa, a gente vem fazendo grandes jogos fora de casa, então vamos buscar esses jogos fora de casa, porque a torcida está empurrando a gente está num clima bom, tanto fora de campo, dentro do campo e com a torcida também, estão nos ajudando bastante, então vamos manter nessa pegada aí que a gente vai longe ainda. Ô, Maicon, já deu para fazer uma análise dos gols do Atlético Paranaense? Não, nem vi direito os gols, a gente ainda não viu os vídeos ainda, a gente estava mais focado ali em tranquilizar, até mesmo porque sabemos que a gente estava com um resultado bom, infelizmente tivemos empate, mas buscar as vitórias fora de casa, a gente vai analisar os gols, vai analisar o jogo ainda, a gente teve alguns erros sim hoje, que podemos dizer que custou a nossa vitória, mas fizemos um bom jogo, teve algumas coisas muito boas também, então vamos analisar direitinho mais tarde, acho que segunda-feira amanhã é folga, segunda-feira a gente analisa direitinho, para que no jogo quarta-feira a gente não cometa os mesmos erros. E o Maicon, já a gente escuta o Marquinhos Gabriel, mas antes, Jackson Pinheiro, tem um personagem do Furacão, do Atlético Paranaense, e é campeão olímpico, hein, Jackson? Campeão olímpico. Não, chamou a atenção, Calheiro, sabe que você fala, é ordem aqui, né? Ô Everton, mostra pra gente as duas tatuagens que você fez da conquista olímpica, olha que sensacional. Tem ali a medalha olímpica, o símbolo da Olimpíada do Rio 2016, marcante na sua carreira, né, Everton? Sem dúvida, acho que o maior título da minha carreira até agora. Sabe o que aconteceu? Tava comendo um pé de moleque, um Everton aqui. Na verdade eu tava passando, comendo, ele me parou aqui, falou, você dá pra falar? Eu falei, dá, né? Eu falei, Fox, vamos dar uma moral. Desculpa. Mas tá tranquilo aqui, não tava falando, acho que foi o maior título da minha carreira até agora, né? Eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer, mas sem dúvida nenhum, um título que marcou muito a minha vida, a minha história no futebol e também a história do futebol brasileiro, né? Então, muito feliz por isso, né? Muito feliz pelo título conquistado e agora vai ficar só na história, vamos pensar no futuro e quem sabe aí mais grandes títulos podem vir daqui para frente. Um resultado maiúsculo hoje do Furacão aqui na Arena Corinthians, devido à situação que o time vinha, tanto no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. É verdade, acho que a mudança hoje já começou a surtir efeito, um pouco mais de tempo para o treinador trabalhar, com ideias diferentes, com ideias de propor jogo, de ter a posse de bola, de marcar em cima, de marcar pressão. Hoje a gente conseguiu pôr bem em prática, todo mundo sabe que jogar aqui contra o Corinthians não é fácil e da forma que o Atlético veio e jogou, praticamente foi um jogo igual, foi um jogo onde as duas equipes tiveram chance de ganhar o jogo e tem que ser dessa forma, né? A gente está numa condição na tabela que a gente não dá para você ficar de bobeira e nem querer escolher o jogo para vencer. Então, ficamos felizes pelo desempenho, acho que independente do resultado a gente tem que ressaltar o desempenho da equipe, tanto individual como coletivo, foi muito bem e a gente está feliz por isso. O time estava tendo uma dificuldade para assimilar aquilo que o Eduardo Batista vinha pedindo? Não é dificuldade para assimilar, apenas ideias diferentes, né? Então, é natural que todo treinador tenha as suas ideias e ele tinha a dele, que no meu ver os dois últimos jogos a gente estava muito bem, também assimilando as boas ideias dele. Chegou o Fabiano com ideias bem parecidas com a do Paulo Autuori, aquilo que ele deixou. Então estamos resgatando aquele futebol de ter a posse de bola, de propor jogo. E acho que com tempo a mais, com mais tempo para ele trabalhar, isso vai desenvolver da melhor forma possível e a gente espera que mantenha esse padrão aí daqui para frente. Hoje você sai daqui como herói, aquela última bola do Jô ali, né? Bom, a gente está aí para isso, né? Para ajudar, para tentar deixar a equipe mais tranquila, não tomar gols. Hoje até que foram tomados 2 gols, que não tinha o que fazer, mas acho que pontuar é sempre importante. O Jô está numa fase excepcional, né? Um cara que não dá para dar bobeira, conseguiu fazer 2 gols, teve uma chance no final de fazer o terceiro e graças a Deus eu pude ajudar e evitar algum. Zica entra em campo mal olhado, o Renato Gaúcho disparou contra o Corinthians, parece que deu certo, né? Rapaz, acho que não, né? Quem tem Deus no coração, quem tem Deus na vida não tem zica, né? Então,
a gente fica tranquilo. O Renato Gaúcho, com a experiência que ele tem como treinador, sabe que dificilmente um time vai se manter em alto nível o tempo todo, né? Há tropeços e hoje aconteceu, né? Não quer dizer que no próximo jogo o Corinthians vai perder ou vai empatar em casa de novo. Então, acho que pode ser que sim, pode ser que não. Só o tempo dirá isso, né? Mas como vem a onda dos visitantes, dá trabalho, né? Mais uma vez a gente pode dar trabalho para o Corinthians, a gente espera que mantenha isso aí daqui para frente. Everton, muito obrigado pela presença aqui no Rodada Fox, viu? Obrigado, um abraço a todos aí, tamo junto. Valeu, esse é o Everton aqui vai pegar o pé de moleque, vai seguir agora pro ônibus da delegação do Atlético Paranaense. Calheiros. Pô, Jackson, se sobrar um pé de moleque aí, guarda pra gente, tá? Ô, Jackson, já a gente volta aí contigo na Arena Corinthians. Estamos encaminhando aqui pra reta final aqui do Rodada Fox. Antes, uma pergunta rápida aqui pro PVC. O Everton, hein, tá na expectativa aí, né? Essa semana o Tafarel esteve observando o Cássio, observou o Vanderlei, mas o Everton ainda é um homem de confiança ali da comissão técnica, né, PVC? Justamente por aquilo que ele tatuou na perna, exatamente. Né? Pela medalha de ouro, foi decisivo. E bom goleiro, ali. né? Excelente goleiro, né? É muito bom goleiro, mas assim, eu acho que vai periga o Cássio tomar o lugar dele. É a pista que deu o Tafarel nessa semana, mais do que o Vanderlei, na minha opinião. Muito bem, roda aí o Marquinhos Gabriel e já vou entrar nas polêmicas aqui com a Nadine Bastos. Marquinhos Gabriel, que a gente estava falando agora há pouco, falou também com o Jackson Pinheiro. Marquinhos, um resultado que pode ser encarado como um tropeço ou não? Não, eu acho que sim, né? Por a gente estar jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, mas foi numa infelicidade ali que a bola desviou. Mas a gente não tem que lamentar nada. Quarta-feira já tem mais um jogo fora de casa e a gente vai buscar esses pontos também. Sua análise, individual, no jogo de hoje? Acho que poderia ser um pouquinho melhor, que eu errei alguns passes curtos, assim, que a gente não costuma errar. Mas acontece também, né? Acho que eu procurei fazer o gol, finalizei bastante em gol. Domingo a gente vai... quarta-feira a gente vai buscar um outro resultado na ressacada. Tá aí a autocrítica do Marquinhos Gabriel. Acho que ele não viu o PVC aqui, sei não, hein? Ô, Nadine, vamos nessa? Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar por onde, hein? Vamos colocar na tela aí as polêmicas de hoje? A gente começa pelo... ali você chamou, Nadine. E aí, Nadine, pênalti ou não para o Atlético? Primeiro, pisão claríssimo. Tá, o jogador do Corinthians, o Moisés, ele pisa com a perna esquerda no pé direito do Jonathan, pênalti claro. Mas se você observar na imagem aberta, o árbitro ele está encoberto por um jogador do Corinthians, só que essa imagem que a gente está vendo agora é a imagem que o adicional tem. Então, quer dizer, o adicional deveria ter dito, auxiliado o árbitro, né? Que foi pênalti, foi uma falta, algo muito claro, que não foi marcado pela arbitragem. Um pênalti que seria a favor do Atlético Paranaense. Olha, se a gente voltar à imagem, o adicional, ele tá de camarote pro lance. A imagem que está... essa imagem é a imagem... Esse é o ponto de vista dele, praticamente. Quer dizer, e olha agora, ali, ó, a gente vai ver, ó, olha o adicional onde é que tá, ó. Isso. Ó, e já não tem nem mais esse jogador aí que ficou no chão, ó. Quando ele se levanta, não tem ninguém entre o Sandro Meirahit tem dois jogadores à sua frente. Exatamente. E agora, no lance pro adicional, não tem ninguém. E é um lance, limpa, clara. Não é um lance interpretativo, é um lance de falta clara, foi um pisão. Olha lá, ele pisa sobre o pé do jogador do Jonathan. Então é falta dentro da área, é pênalti e não foi marcado pela arbitragem. Tava 2-1 nessa hora. Tava 2-1, PVC? 2-1. Olha aí, ó. Então, prejuízo aí para o Furacão na Arena do Corinthians. Agora o gol, Nadine, eu confesso que fiquei na dúvida aqui, até com o PVC, a gente chegou a conversar aqui fora do ar. Esse gol vai pro Otávio ou é contra do Balbuena? O Otávio, a intenção dele é chutar na meta, ele chuta em direção ao gol, teve um desvio ali de jogador do Corinthians, o Balbuena, mas na súmula foi dado para o Otávio, o gol foi do Atlético Paranaense, o Otávio que chutou. A minha dúvida, nessa imagem aí, ó, parece que a bola vai pra fora ou não? Ela desvia. Eu acho que ela ia pra fora. Sem o desvio, ela iria pra fora. Iria pra fora. Mesmo assim... Nas imagens dá pra ver que realmente, se não fosse o toque do jogador do Corinthians, ela iria pra fora. Mas na hora não tem como você na hora, a intensidade do chute, a velocidade, ele talvez achou que desviou ali, iria em direção ao gol, mas na súmula foi dada pro jogador, pelo Otávio, jogador do Atlético Paranaense.
Nadine, nota do Sandro Meirahit na tarde desse sábado lá na Arena Corinthians. Olha, um lance crucial, que é uma penalidade não dada, não tem como dar uma nota boa para a arbitragem, porque ela trabalha em equipe, então a nota para o Sandro não é muito boa por causa da questão do pênalti não marcado, então um 5. Muito bem, Nadine aqui fechando com a nota 5 do Sandro Meirahit. Realmente, ali é muito mais por conta da equipe de arbitragem. Ali é um trabalho em equipe, não ocupa somente do árbitro. Pessoal, olha, essa turma aí, os adicionais, eles têm que justificar realmente a presença deles ali no jogo. Senão não adianta nada, fica apenas como enfeite ali na linha de fundo.